Convido-vos agora a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Vamos ler os versículos 1 a 7. Diz-nos assim a palavra de Deus. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até ao termo de Ecrón para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Escalonita, o Geteu e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidónios, até a Fec, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até à entrada de Hamath. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Mirvoth-Maim, todos os sidónios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faz que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já o tenho mandado. Reparte, pois, agora toda esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Enquanto seguimos a leitura e o estudo deste livro, chegamos ao momento, capítulo 12, início do capítulo 13, como vimos a semana passada, em que acaba o momento das suas campanhas militares e o povo começa a tomar posse da terra que Deus tinha prometido. Na semana passada vimos 3 verdades. Vimos que enquanto lemos o livro de Josué, enquanto chegamos a este momento da sua história, podemos reconhecer que existe um Deus soberano, um povo obediente e uma herança certa. Estes foram os 3 pontos do sermão passado. E hoje gostaria, por assim dizer, de fazer um pequeno zoom ao terceiro ponto, a esta herança certa, para podermos refletir sobre a herança dos israelitas e, consequentemente, sobre a nossa própria herança enquanto povo de Deus. O meu desejo é que este sermão possa ser como que uma reflexão e uma aplicação do significado da herança que nós temos em Cristo. O foco de hoje não vai ser tanto como costuma ser o de explicar o texto, mas mais de refletir e aplicar acerca do significado desta herança. Em particular, hoje que nos preparamos para celebrar aquilo que nós chamamos como a ceia do Senhor, a ordenança que Jesus nos deixou para nos lembrarmos da sua morte, mas também, notem, para anteciparmos a nossa herança eterna. O apóstolo Paulo diz assim à igreja em Corinto, em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, sempre que nós celebramos a ceia do Senhor, devemos ter estes 3 momentos em mente, porque fazem parte da nossa fé. Vemos o passado, porque Paulo fala sobre a morte do Senhor. Jesus morreu há 2000 anos e essa morte tem um significado. Que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar o preço dos pecados de todos aqueles que se arrependem e colocam a sua confiança nele. E por isso olhamos para o passado, porque foi ali, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, está a nossa segurança. Porque Jesus cumpriu todas as coisas. A nossa fé e o nosso arrependimento não nos alcançam salvação. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa salvação. O arrependimento e a fé são os meios que Deus utiliza para nos fazer chegar a Ele. Vemos também o presente, porque Paulo diz, anunciais. Enquanto tomamos hoje, estamos a anunciar. É algo que fazemos no presente, porque nós anunciamos hoje o que aconteceu há 2000 anos. Mas o texto não fica por aqui, porque acrescenta até que Ele venha.
anunciamos a morte do Senhor Jesus há 2000 anos, porque nós esperamos o seu regresso. Porque ele não morreu e ficou morto, mas porque o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e temos a promessa que ele irá voltar. E é na certeza do seu regresso que nos reunimos. Entenda, irmãos, esta igreja não teria qualquer sentido se Jesus tivesse ficado morto. Mas porque Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados, ele também ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu que viria para nos dar uma herança, para que pudéssemos ir com ele. E é por isso que, neste sentido, irmãos, o livro de Josué é muito didático para nós, porque, entre outras coisas, vemos um povo que esperou várias gerações até tomarem posse das promessas que Deus tinha feito. Enquanto nós lemos Josué 13, lembrem-se mais uma vez do momento da história que eles estão a viver. Eles recebem uma herança que Deus tinha dado ao seu pai, ao seu ascendente, 400 anos antes. Conseguem imaginar isso, irmãos? Abraão nunca viu esta herança, mas ele acreditou que ela iria ser dada porque Deus tinha prometido. É passados 400 anos que eles recebem. Esta herança está a ser agora, esta promessa está a ser agora a ser cumprida. Pensa nisto mais uma vez. Consegues imaginar a sua alegria? Consegues imaginar o momento simbólico que este povo está a passar? Consegues imaginar o seu entusiasmo? É a terra que Deus tinha prometido. É a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. E eles agora estão a tomar posse dessa terra que Deus tinha prometido. Mas sabem que, enquanto nós notamos estas coisas, notamos também que a agenda de Deus não é a nossa agenda. Porquê? Porque para Deus, 1000 anos são como um dia e um dia são como 1000 anos. Nós somos finitos, nós somos limitados. 400 anos parecem para nós uma eternidade. Mas para Deus é como um dia. Deus não tarda nas suas promessas. Mas temos de facto esta tensão, certo? Tensão entre aquilo que Deus promete e o momento em que tomamos posse das suas promessas. Vemos também o momento em que Josué recebe parte desta herança, mas diz-nos o texto que ele já era o quê? Que ele já era velho. O que significa que Josué teve que acreditar nas promessas de Deus no início da sua vida. Josué teve que batalhar todas aquelas batalhas, teve que passar por todas aquelas provações, teve que acreditar nas promessas de Deus como se já estivesse na posse delas. E é esta tensão que nós vivemos ainda hoje. Vivemos o facto de que Jesus já morreu e cumpriu todas as coisas, que a nossa salvação é real já hoje, mas que antecipamos ainda o tempo em que Ele virá. Porque hoje ainda choramos. Hoje ainda sabemos o que é o sofrimento. Hoje temos ainda batalhas, mas esperamos por aquele dia em que o Senhor Jesus irá voltar. É por isso, irmãos, que aquilo que para nós pode ser, e para o leitor superficial, pode ser uma lista aborrecida de reis, vejam mais uma vez o capítulo 12, é para o narrador o desenrolar da fidelidade de Deus ao pormenor, de que Deus esteve com eles em cada batalha, em cada momento, em cada circunstância. É por isso que um teólogo, Ralph Davis, coloca a questão de uma forma correta. Ele diz assim, que esta passagem, especialmente o capítulo 12, parece ser puro tédio. Afinal, o rei de Orma, o rei de Arad, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, não nos envolve propriamente num grande calor devocional. Mas estes versos não pingam de tédio, mas de entusiasmo. Não se trata de tédio, mas de gratidão. Entendem, irmãos? Lembramos a semana passada o quão importante é para nós listarmos todas as vezes em que Deus foi fiel na nossa vida. Todas as suas bênçãos. E listarmos uma a uma. E vermos como Deus tem estado presente e tem sido fiel conosco. E ao mesmo tempo pensa, irmãos, se os israelitas podiam estar tão entusiasmados com a sua herança terrena, quanto mais podemos nós estar entusiasmados e expectantes com a nossa herança eterna.
Nós já estamos na posse de tantas bênçãos, mas a nossa herança eterna é certa, porque também nós, tal como os israelitas, iremos receber uma herança. Mas deixem-me dizer, uma herança bem melhor. Hoje eu gostaria que nós observássemos a herança de Israel, de certa forma, de um ponto mais alto, do ponto de vista da eternidade e dos planos de Deus. Notem que a terra prometida foi muito importante. Deus utilizou aquela terra e aquele povo para que o Senhor Jesus viesse através dele. Mas notem que essa terra era um meio, era um instrumento, não era um fim em si mesmo. Aquela terra não era para ser o fim da história. É verdade que Deus foi fiel a Israel. É verdade que foi o próprio Deus que lhes prometeu aquela terra. E é verdade que ele não falhou em nenhuma das suas promessas. Mas apesar de terem recebido a terra, apesar de, como Josué nos diz, eles terem descansado da guerra, os planos de Deus não terminaram por aí. Porque os planos de Deus não terminam num pedaço de terra do Médio Oriente, nem por um breve período de descanso. Esse não seria, nem era o desejo de Deus que fosse o seu descanso final. Como diz o autor da carta aos Hebreus, que nós lemos no capítulo 8, mas agora no capítulo 4, versículos 8 e 10. Quando ele diz, porque se Josué, o Josué que nós estamos a ler, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria depois disso de um outro dia. Portanto, resta ainda um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu descanso, ele próprio descansou das suas obras, como Deus das suas. Notem bem, descansar da guerra, tomar posse da terra prometida, seria um meio através do qual Deus iria trazer o verdadeiro descanso. Aquele pedaço de terra na Palestina, embora muito bom e uma prova de fidelidade de Deus, não podia, naquele pequenino espaço, conter os planos que Deus tinha para todo o mundo e para toda a eternidade. Os planos de Deus só poderiam ser cumpridos por Ele mesmo, particularmente na encarnação, na vida, na morte, na ascensão, na ressurreição e sessão do Senhor Jesus. De que, lembrem-se, irmãos, as coisas neste mundo ou quaisquer outras bênçãos temporárias são apenas meios que Deus usa para nos levar àquilo que é mais importante. São pequenas representações daquilo que é verdadeiramente importante. De que esta terra não é para ser a nossa herança final, nem onde devemos colocar a nossa maior satisfação. De facto, mais uma vez, o autor aos Hebreus salienta que Abraão compreendeu isso muito bem. Que quando Abraão recebeu a promessa de Deus acerca daquela terra, ele compreendeu que aquela terra não era o plano final, não era o fim de todas as coisas. Quando nos diz em Hebreus 11, 8 a 16, diz-nos, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E depois diz-nos assim, que esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, porque, claro, Abraão já era velho, descenderam muitos, em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, creram-nas. E abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, que já lhes preparou uma cidade. Entendem, irmãos, esta é a nossa promessa. Aquilo que Abraão esperava é o que nós esperamos também.
A expectativa do futuro é central nas Escrituras. Nós esperamos uma glória futura, não uma glória presente. Nós esperamos uma herança futura, não uma herança terrena. Nós procuramos construir o reino celestial e não um reino terreno. Aquilo que nós de facto esperamos e mais desejamos é ver o Senhor Jesus face a face. Meu irmão, existe alguma coisa que se possa comparar à expectativa e à esperança daquele dia, quando o Senhor Jesus voltar e nós vivermos com Ele, face a face? Sabe, irmãos, é algo que nós devemos ponderar. Muitas vezes nós fazemos do céu uma coisa pequena, limitada a nós próprios. E por vezes imaginamos que vamos encontrar os nossos pais, ou os nossos irmãos, ou os nossos amigos. Todas essas coisas são verdade e esperamos essas coisas. Mas acima de todas, a grande esperança que temos e a grande herança que temos é o Senhor Jesus. É o tempo em que nós estaremos de forma perfeita na sua presença. Sem choro, sem sofrimento, sem dor. Contemplar a beleza do Senhor Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Abraão, aquele que recebeu a promessa da parte de Deus, não depositou a sua confiança ou a sua expectativa nesta terra. Diz-nos o texto que ele esperava por uma pátria celestial. Uma pátria maior. Vemos, mais uma vez, que todos os exemplos da fé nos apontam para este facto. O versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Uma das ordenanças que já mencionamos e que recebemos do Senhor Jesus foi a ceia. A outra ordenança é o batismo. E o que é o batismo? É o símbolo da nossa união com o Senhor Jesus. Quando alguém se torna cristão e professa a sua fé, quando se arrepende e coloca a sua fé no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa é pela Igreja batizada ou imersa nas águas. Aqueles que conhecem estas instalações sabem que temos aqui aquilo que nós chamamos um batistério, que o abrimos quando alguém chega à fé e quando mergulhamos alguém naquelas águas. É o símbolo da nossa união com o Senhor Jesus. O símbolo de que nós morremos para uma velha vida e, portanto, somos imersos na água como que sepultados e somos ressurretos para uma nova vida. A nova vida que o Senhor Jesus nos deu. Sabe, irmãos, o Filho de Deus não se tornou homem para remodelar a nossa vida. Não se tornou homem para nos dar uma certa pintura que nós necessitávamos. O Filho de Deus tornou-se homem na pessoa do Senhor Jesus para nos dar uma nova vida que nós tanto necessitávamos. De facto, as Escrituras estão cheias de contrastes que vale a pena recordar. Na Bíblia, a salvação é descrita como uma nova vida. Ou não foi o próprio Senhor Jesus que, na sua conversa com Nicodemos em João 3,3, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Conversão é isto mesmo. A conversão à fé não é mais do que a conquista de uma nova vida. Como Paulo disse aos Filipenses, aos Efésios, em Efésios 2:1 e depois nos versículos 4 a 5, ele diz: e nos vivificou, ou seja, deu-nos uma nova vida, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados. Mais à frente diz, versículos 4 e 5, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, nos deu uma nova vida juntamente com Cristo. E depois acrescenta: pela graça sois salvos. É por Jesus, é pelo que Ele fez. Também se diz que a salvação é uma mudança de cidadania. Lemos, por exemplo, em Colossenses 1, 13 e 14. Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a salvação pelo seu sangue, saber a remissão dos pecados. Entendem, irmãos?
A salvação é isto mesmo. Nós éramos cidadãos de um reino, somos agora cidadãos do reino do Senhor Jesus. Somos dele, temos uma nova cidadania, somos novas pessoas, uma nova vida, mas também uma nova nação e uma nova família. Então, irmãos, se sem Cristo estávamos mortos em nossos pecados, estávamos sob o domínio das trevas, o que é que isso significa? Significa, irmãos, que todos nós, sem exceção, fazíamos o que a nossa natureza egoísta ditava. O egoísmo é exatamente isto, é viver fora do Senhor Jesus. É essa independência de Deus. Pode ter muitas faces, mas tem uma coisa em comum. Não se quer sujeitar a Deus. Quer ser o Senhor da sua própria vida. Faz o que lhe apetece. É verdade que cada um procura a felicidade e a razão de uma forma muito diferente da sua realização. O rei Salomão, por exemplo, fez esse exercício. Leia um livro de Eclesiastes. Ele procurou a felicidade de muitas formas. Dedicou-se a procurar o conhecimento, a viver a sabedoria, a procurar o prazer, a trabalhar dia e noite para acumular bens. No entanto, em todas essas buscas, Salomão encontra uma coisa em comum. Ele compreende que todas essas coisas são vaidade. Não têm valor absolutamente nenhum. Ele utiliza a expressão de correr atrás do vento. É um absurdo, não tem sentido. Isto quer dizer que mesmo uma mente, mesmo alguém que não seja cristão, é capaz de perceber e concluir. Todas as coisas são vaidade, que lhes falta um valor eterno. Coisas são passageiras, nós vivemos um momento hoje, mas amanhã esse momento já foi. E o tempo não volta atrás. De que todas as coisas têm um fim. De que não há coisa neste mundo que não desapareça. De que todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria, todos os nossos prazeres, todos os nossos bens, todas as nossas conquistas, todas as coisas que possamos fazer fora do Senhor Jesus, fora dos planos de Deus, não têm significado algum. E vão desaparecer. Mas o Evangelho, pelo contrário, liberta-nos. Dá-nos uma verdadeira liberdade para vivermos para a razão pela qual nós fomos criados. Para servir a Deus, para dar glória a Deus. Liberta-nos do castigo que nós merecíamos para vivermos para Ele. É isso mesmo que Paulo diz, mas dilo com alegria. Aquilo que o mundo, aquilo que o não cristão considerará uma ofensa, considerará um pesadelo. Dizemos nós com uma grande alegria, com Paulo em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram. E ele morreu, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entendem, irmãos, quando nós conhecemos verdadeiramente quem Deus é, quando nós conhecemos verdadeiramente o seu amor, quando nós conhecemos verdadeiramente a razão para a qual nós fomos criados, aí nós dobramos os nossos joelhos e vivemos para Ele. Sabemos que nele nós temos o melhor. Temos aquilo que é mais precioso. Esta é a ironia do Evangelho para a mente natural. Tal como Jesus disse que é quando nós procuramos ganhar a nossa vida pelos nossos esforços e à nossa maneira. É quando a perdemos. Mas que se perdermos a nossa vida em favor do Senhor Jesus, iremos verdadeiramente ganhá-la. Sabem, não se trata de um eufemismo. Paulo não estava a utilizar uma hipérbole quando ele exclamou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele diz isto em Filipenses 1. Paulo diz isto quando estava preso. Paulo diz isto quando sabe que a sua morte estava perto e certa. Mas ele é capaz de dizer com toda a alegria, porque a sua herança era certa. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é ganho. Porque eu estou nele. A Escritura apresenta estes dois modos de vida opostos, que funcionam quase como água e óleo, que não se podem misturar nem ter nada em comum. Fala-nos de coisas de cima e coisas da terra. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são desta terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Fala-nos a Bíblia de coisas que se veem, coisas que não se veem, coisas que são temporais, coisas que são eternas. Quando lemos em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É por isso que a Bíblia utiliza a expressão de andar pela fé e não pela vista, como lemos em 2 Coríntios 5. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Sabe, irmãos, notem, estas coisas são de uma natureza muito prática, não são uma verdade abstrata. Estão relacionadas com a forma como nós procuramos ganhar a nossa vida hoje, como nós vivemos a nossa vida hoje. É por isso que o Senhor Jesus, lemos em Mateus 6, 19 a 24, nos exortou desta forma: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, perdoem-me esta enxurrada de textos, quase em catadupa. Mas é exatamente para fazermos uma reflexão, para nos levar a pensar na nossa vida e nas coisas que procuramos nesta vida. Pergunto, por que razão vives? Qual é a herança que procuras alcançar? Irmãos, é preciso ter coragem de dizer, não apenas deste púlpito, mas a nós próprios. Se biblicamente o contraste entre aquele que está unido a Cristo e aquele que está fora de Cristo é diametralmente oposto. Irmãos, o que é que em tantos aspectos os cristãos se parecem tanto com não crentes? Se concordamos que a maioria das pessoas na nossa cultura não são cristãs, por que é que a diferença é tantas vezes difícil de encontrar? Por que é que tantas vezes os cristãos, em vez de se parecerem com Abraão, um estrangeiro e peregrino na terra, que anseia por uma cidade celestial, por que é que tantas vezes nos parecemos tão confortáveis nesta terra? Parece-me que em grande parte, ou em grande parte do cristianismo ocidental, pelo menos, penso que secretamente, se não até de forma consciente, alimentamos a ideia de que nós podemos viver em dois mundos. De que esperamos uma glória eterna, mas queremos agarrar-nos aos bens terrenos. Talvez em grande parte do cristianismo ocidental protestante, ainda sejamos, deixem-me dizer, muito católicos na nossa abordagem da fé. Talvez ainda confundamos chamada com vocação. É que sabem, irmãos, existem muitas vocações. Nem todos somos chamados a ser pastores, nem todos somos chamados a ser missionários, nem todos são chamados a deixar as suas famílias para ir para um outro país. Mas, irmãos, existe biblicamente apenas uma chamada. Como a reforma protestante recuperou, existe o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos desejamos o mesmo, existe uma chamada e Jesus chamou todos. Pega na tua cruz e segue-me. Nega-te a ti mesmo. Oferece-te como um sacrifício vivo. Identifica-te com os sofrimentos e com a morte do Senhor Jesus.
para te poderes identificar também com a sua ressurreição. Sabem, irmãos, os pastores, os missionários têm de facto uma vocação particular, mas temos uma chamada comum. Temos uma função diferente, mas é-nos dado uma chamada que é comum e somos todos chamados a vivê-la. Meu irmão, minha irmã, permite-me perguntar hoje: quão precioso é para ti o reino de Deus? Quão precioso é para ti o Senhor Jesus? Nas palavras do nosso Senhor em Mateus 13, 44 a 46, quando ele diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Penso que os nossos irmãos que são perseguidos e veem os seus bens serem-lhes retirados, sabem bem o significado de uma herança celeste. Esses nossos irmãos apegam-se às promessas de Deus sobre a sua futura herança em Cristo, enquanto literalmente perdem os seus bens terrenos. E ainda hoje oramos pelos nossos irmãos na China, que muitos deles continuam a sofrer isto mesmo. Eles perdem os seus bens porque eles anseiam e acreditam verdadeiramente na sua herança em Cristo. Anseiam por Cristo e pela sua vinda. Apreciam e alimentam esta esperança. Porque Cristo é, de facto, de forma muito literal, o seu único tesouro. Um tesouro pelo qual vale a pena morrer. Um tesouro pelo qual literalmente vale a pena perder os seus bens. E parece-me, irmãos, que isto deve levar-nos a pensar. No cristianismo ocidental parece-me que nos deixamos enganar. É que Satanás, neste caso, não nos tenta retirando-nos os bens, mas enreda-nos neles para nos distrairmos. Para que sejamos enganados pelo seu fascínio, para que sejamos distraídos do verdadeiro tesouro e do melhor tesouro. Enquanto estamos entusiasmados com os nossos gadgets, com as nossas roupas novas, com as nossas casas novas, com os nossos carros novos, com as nossas carreiras, com aquilo que os outros pensam de nós, podemos de facto ser tentados a perder de vista o valor superior do Senhor Jesus e da herança que nós temos nele. Como lemos, o Senhor Jesus ensinou-nos que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Podemos e devemos examinar-nos a nós próprios. Podemos e devemos, por exemplo, examinar os nossos sonhos. O que é que te faz levantar todas as manhãs? O que é que de facto te entusiasma na vida? O que é que tu esperas alcançar? Onde é que gastas a maior parte dos teus pensamentos, dos teus planos, das tuas energias, do teu tempo, do teu dinheiro? Penso que se pararmos para pensar sobre estas coisas, nós iremos concluir que muito da nossa vida ainda é demasiado egoísta e distraída com coisas vãs. Penso que se pararmos para refletir sobre estas coisas, penso que, sendo honestos, ainda podemos concluir e reconhecer e confessar que ainda existem demasiadas conversas e planos pessoais e familiares e planos sobre viagens e posses e realizações. Em suma, coisas presentes, coisas que irão passar. Coisas que são em si boas, porque Deus nos dá essas coisas. Deus deseja que nós possamos usufruir delas. O cristão não vê a prosperidade como uma coisa má. Vê como uma bênção para ser utilizada com um propósito. Nós vemos a bênção de nos reunirmos livremente. Nós não achamos que os nossos irmãos na China estão em melhor posição que nós. Não, não estão. Oramos por eles para que eles possam um dia também ter a liberdade de cultuar como nós. Entendem, irmãos? Mas essas coisas são-nos dadas com um propósito. Se temos liberdade, usemos da nossa liberdade. Se temos dinheiro, usemos do nosso dinheiro para coisas que valem realmente a pena.
Se temos tempo, usemos o nosso tempo para servir os outros e para servir a igreja. Pergunto-me, irmãos, mesmo pessoalmente, se quando chegar ao final da vida e ao fazer uma avaliação honesta da minha vida a olhar para trás, quanto irei eu ver o desperdício com vaidades? Quantas coisas em buscas de coisas deste mundo, em vez de ter utilizado mais tempo a procurar a santidade, procurar promover o reino do nosso Deus. Meus queridos irmãos, Deus tem-nos abençoado sem medida. Esta reunião é prova disso mesmo. Este edifício é prova disso mesmo. A história desta igreja, por mais de 100 anos agora, é prova disso mesmo. No entanto, as bênçãos terrenas, lembrem-se, são dadas para ser utilizadas com um fim. E a nossa tentação é fazer desses meios um fim em si mesmo. Deus já provou ser fiel a nós, enquanto nós continuamos a olhar com expectativa para o tempo em que nós veremos o nosso Salvador. E nós também, tal como os israelitas, podemos esperar com esperança. Irmãos, depois de todas as batalhas, depois de todos os inimigos terem sido derrotados um a um, e depois de enfrentarmos, como a irmã Maria Marta o fez esta mesma semana, o nosso último inimigo, que é a morte. Irmãos, aí então nós veremos o Senhor Jesus face a face. Nós iremos receber aquela herança que não vai passar, aquela herança que não vai murchar. E nessa altura não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque nós seremos transformados. Porque toda a criação será renovada. E o povo que Deus comprou para si, de todos os lugares e idades, de todas as nações e etnias, homens e mulheres, jovens e velhos, todos aqueles que se arrependeram e colocaram a sua fé no Senhor Jesus, estarão juntos para louvar a Deus, em perfeição. É esta a herança que nós procuramos. Uma herança que não se limita a uma minúscula terra na Palestina, mas uma herança de proporções cósmicas. É esse o prémio que nós ansiamos. Não é um prémio terreno, mas quando virmos o Senhor Jesus face a face, quando desfrutarmos de forma plena e perfeita das bênçãos celestiais. É este tesouro que vale a pena perseguir. Um tesouro pelo qual vale a pena vender todos os outros tesouros. E terminamos com a passagem que lemos a semana passada, para que nós próprios possamos fazê-lo em oração. Como Paulo diz em Filipenses 3, 8 a 12, que o possamos aplicar à nossa vida e afirmá-la de todo o coração. E na verdade, diz Paulo, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Vamos orar. Pai do céu, foste tu que nos criaste, foste tu também que nos salvaste. E tu és um Deus que faz todas as coisas com um propósito. E é para esse propósito que nós queremos viver. Queremos viver constrangidos pelo teu amor. Queremos viver não mais para nós próprios, mas para o teu Filho Jesus, que por nós morreu. E queremos, ó Pai, compreender melhor, conhecer-te mais e compreender melhor esta herança maravilhosa que tu tens para nós.
Pai do céu, ajuda-nos a focar os nossos olhos na eternidade. Ajuda-nos a focar os nossos olhos nesta grande herança. Oramos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.